Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Queria te convidar a ficar aqui comigo uns minutinhos para que a gente possa meditar na palavra de Deus. O Senhor Jesus e o amado Espírito Santo têm uma palavra para o nosso coração. Se vocês ouvirem algum barulhinho aí, é do meu ventilador, porque aqui está muito calor hoje. Tive que ligar o ventilador, porque senão não dá para aguentar, a gente fica escorrendo suor de tanto calor que tá. Mas mesmo assim, queridos irmãos, eu estava lendo essa palavra aqui e eu fiquei encantada de ver. E eu quero te fazer uma pergunta. Se tivesse uma receita de como a gente, com todas as instruções do passo a passo que a gente deve fazer para sermos participantes da natureza divina, para conhecer mais a Deus e para chegarmos ao nosso destino final com um passaporte garantido. Se tivesse não, né? Se a gente descobrisse essa receita, com certeza a gente iria querer encontrá-la, né? Com certeza, assim como quando a gente vai preparar uma comida, a gente vai lá na receita, ver qual é a receita, pega todos os ingredientes, compra todos os ingredientes e faz aquela comida, aquela receita nova que a gente quer experimentar, não é? Então, queridos irmãos, eu acredito que se perguntar para qualquer pessoa, quando tu sair daqui, tu quer estar com Deus? Ela vai dizer, eu quero estar com Deus. E se perguntar para qualquer pessoa, e tu vai estar com Deus? Ela vai dizer, eu vou estar com Deus. Porque todas as pessoas querem, né, queridos irmãos? Todos nós queremos estar com Deus. Só que estar com Deus, quando a gente sair daqui, requer algumas condições. E as condições é nós descobrirmos essa receita e nós pormos em prática, nós desenvolver a receita conforme está na palavra de Deus, conforme está aqui. E eu achei aqui, queridos irmãos, algumas virtudes importantes. Achei aqui na palavra de Deus virtudes importantes que a gente necessita, algumas características que a gente precisa para que a gente possa agradar a Deus. Está lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ó, preste atenção, escuta comigo aqui, a minha versão é a NVT. Eu achei bem mais fácil essa linguagem aqui para o nosso entendimento. Diz assim, crescimento na fé. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. E a devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem deste modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Viu, queridos irmãos, até aqui, depois vocês podem continuar lendo, quem quiser, claro, quem tiver interesse. Eu achei muito importante essa carta aqui, de 2 Pedro, onde ele deixou aqui os ensinamentos, uma receita para nós, queridos irmãos, uma receita de como nós devemos fazer. Então, o que diz aqui?
que para que nós sejamos participantes da natureza divina, o que é ser participante da natureza divina, queridos irmãos? É a gente conhecer a Deus, é a gente ter intimidade, é a gente ter comunhão com Deus, a gente saber que Ele nos fortalece, Ele nos habilita a quê? A sermos como Ele, a andarmos em santidade, né? Não é sermos Deus na Terra, não, nós continuaremos sendo humanos enquanto estivermos aqui, mas nós vivemos de uma forma diferente, em santidade, em obediência, em temor, diferente das outras pessoas que ainda não têm o Senhor, que ainda não entenderam essa palavra. Então, qual é a receita que ele colocou aqui para nós? Primeiramente, a fé. O que é a fé? A fé é nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que é Ele que nos resgatou do pecado. Ele é o nosso mestre, o nosso Senhor. Então, essa é a nossa fé. A fé do cristão é essa, é crer em Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Né? Entender que é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, que nos capacita a viver aqui não mais como escravos, mas agora como livres. Antes de Jesus, nós, as pessoas, não têm força para vencer o pecado. Tá? Mas com Jesus nós temos força para vencer. Agora o pecado não tem mais força em nós, queridos irmãos. Essa é a nossa fé. Se te perguntar para um cristão, em que tu crê? Eu creio em Jesus Cristo, como Filho de Deus e meu Salvador. Eu creio no Espírito Santo, como aquele que me ajuda, que me prepara, que me santifica. E eu creio em Deus, Deus Pai, Criador de todas as coisas. Isso é o resumo da nossa fé, tá? Eu creio na Bíblia Sagrada como palavra de Deus e como regra de conduta. Essa é a nossa fé, queridos irmãos. O nosso padrão de conduta é a Bíblia Sagrada. Né? Embora nós vivemos hoje num tempo de muita confusão, porque a gente vê muita pessoa falando da Bíblia, pregando a Bíblia de forma diferente daquilo que ela realmente é, né? Mas isso aí, quem vai separar naquele dia é Deus. Deus vai separar aqueles que são, aqueles que não são. A Bíblia fala, né, que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz, aconteci e tal. Todas as obras que as pessoas julgam que fazem para Deus. E Deus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade, queridos irmãos? A iniquidade, já falei em outro vídeo aqui, expliquei bem o significado da palavra, em outro vídeo aqui no canal. A iniquidade é diferente de pecado. A iniquidade é quando a pessoa ela endurece o coração para a palavra e ela fica naquela teimosia. Então ela conhece a palavra, mas ela não se importa em obedecer. Isto é iniquidade, diferente de pecado. Então o Senhor ele separa o iníquo, aqueles que praticam iniquidade, do pecador. Porque o pecador é aquele... Pecador todos nós somos, queridos irmãos. Todas as pessoas são pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Então, não tem uma pessoa sequer que não pecou. Embora, às vezes, na Bíblia Sagrada, quando a gente vai fazer a leitura e a gente vai observar os homens de Deus, alguns a gente não encontra pecado, mas a Bíblia diz que todos pecaram porque todos pecaram, né? Então, a nossa própria natureza já é pecadora, porque foi contaminada, já nasceu em pecado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, queridos irmãos. Então, essa é a nossa crença, essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos, tá? E agora ele vai dizer, a fé acrescente a excelência moral. O que é a excelência moral, queridos irmãos? A excelência moral é o conjunto de regras, tá? É a nossa conduta. É a forma como nós nos apresentamos perante a sociedade, o nosso comportamento perante a sociedade, perante as pessoas, aquele comportamento considerado correto, tá? Pela maioria das pessoas, tá? Então, a nossa conduta moral, aí ele pede aqui, ó, a excelência. Então, a moral do cristão, irmãos, ela deve ser excelente, tá? E a nossa conduta, os nossos princípios
estão baseados na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos da Bíblia. Com o que é a nossa conduta? O que refere a nossa conduta? A nossa forma de falar. O cristão tem uma forma diferente de falar, cristão não xinga palavrão, cristão não mente, tá? Cristão não tem duas caras. Verdadeiro, né, irmãos? O verdadeiro. Não tem duas caras, não é falso, não é hipócrita, não é fingido. Então, a nossa forma de falar, nosso comportamento, também a nossa forma de vestir. Cristão não se veste com indecência, mostrando, expondo o seu corpo, seja homem ou seja mulher, né? O verdadeiro, tá, irmãos? Que tem o falso também misturado aí no meio. Então, a Bíblia fala, ó, acrescente a fé, que nós já falamos o que é a nossa fé, tá? A excelência moral, agora já falamos o que é moral e o que é excelência, ou seja, perfeito, a perfeição. Agora, Deus sabe que para tudo isso há o quê? Um esforço da nossa parte. Um esforço da nossa parte, porque nós somos humanos e como humanos nós podemos falhar. Ninguém é 100% perfeito, queridos irmãos. Eu não sou 100% perfeito. Mas a cada dia a gente busca este padrão de perfeição, este padrão de excelência. E para que a gente possa alcançar esse padrão de perfeição, de excelência, nós precisamos o quê? Contato com o Senhor, por meio da oração, por meio da leitura bíblica, né? Convivendo com a igreja, com os irmãos, ouvindo a palavra. Amém, queridos irmãos? Porque é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, é o Espírito Santo que nos aperfeiçoa a cada dia. Então nós já falamos da fé, nós já falamos da excelência moral, agora a excelência moral acrescente o conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento de quê? Conhecimento de uma faculdade secular? Não, queridos irmãos. Se nós entrarmos numa faculdade secular para adquirir uma qualificação profissional, para ter um bom trabalho, é uma coisa. Nós somos, então, ali, não é pecado, não é errado, tá? É muito louvável, é muito digno, é muito bonito quem faz uma faculdade para se qualificar profissionalmente, para ter o seu emprego, ter o seu salário, ter o seu sustento. É lindo, é maravilhoso, mas não é este conhecimento que a Bíblia fala. A Bíblia fala do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Aquele que conhece a Bíblia Sagrada, aquele que conhece a palavra de Deus, ele não é enganado facilmente, queridos irmãos. A Bíblia fala lá em Oséias, meu povo perece porque faltou-lhe o conhecimento. Que conhecimento é esse? De uma faculdade secular? Não, queridos irmãos. De uma boa qualificação profissional? Não, queridos irmãos. Este conhecimento é da palavra de Deus, que nós devemos adquirir gastando tempo lendo a palavra, estudando as escrituras, tá, irmãos? Para não sermos enganados por tantas coisas que tem, tantas fontes de engano que tem por aí. A Bíblia também fala, queridos irmãos, que o nosso adversário, ele tem poder de se disfarçar até de anjo de luz, e também que ele enganaria, se possível for, até os escolhidos de Deus. Se possível, né, haveria sinais, a Bíblia fala, que enganariam, se possível, até os escolhidos. Então nós temos que estar atentos a tudo isso. Todos os dias, queridos irmãos, antes de dormir e quando acordamos, pedir ao Senhor, guarda, Senhor, a minha mente, blinda, Senhor, a minha mente, guarda, Senhor, os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu coração, me lava no teu sangue, Senhor, me purifica, que eu possa a cada dia, Senhor, ouvir a tua voz clara como água cristalina. É assim que eu peço ao Senhor nas minhas orações, queridos irmãos, para Ele não nos deixarmos ser enganados, seduzidos pelas mentiras que o inimigo oferece, que elas estão por aí, buscando qual é o coração que elas vão entrar, sentar e reinar. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus guarde o nosso coração. Meu coração, irmãos, não quero nunca que seja trono do inimigo, mas trono do Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus. E depois, então, ele diz, então nós já vimos a fé, a excelência moral, nós vimos o conhecimento das Escrituras e agora o domínio próprio. Queridos irmãos, domínio próprio é nossa função. Uma vez que nós sabemos que temos o Espírito Santo, que somos cristãos, temos que nos dominar a nossa carne. Domínio próprio é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Falando em fruto do Espírito, o fruto do Espírito, irmãos, que se evidencia naquelas 9 virtudes, é um fruto separado ali em 9 virtudes, queridos irmãos, que está lá em Gálatas 5, se não me falha a memória, Gálatas 5, 16 ou 22, uma é obra da carne, outra é fruto do Espírito, não estou bem lembrado, mas eu sei que é lá.
Então, queridos irmãos, o fruto do Espírito é o que nos caracteriza como cristão verdadeiro. Às vezes a pessoa pensa que é o dom, porque o dom é lindo, o dom é perfeito, o dom é maravilhoso, quem sabe cantar, quem sabe pregar, quem tem sabedoria para ensinar, né? O dom é maravilhoso, mas a Bíblia diz que o dom é perfeito porque ele vem de Deus. É um dom perfeito agindo em seres imperfeitos que somos nós. Mas o que caracteriza o verdadeiro cristão não é o dom. Por isso que muitas pessoas podem pregar em pecado, muitas pessoas podem cantar em pecado, muitas pessoas podem ser muito usadas em pecado, porque tem o dom, mas não tem o fruto. Então, o que nos caracteriza como verdadeiro cristão é o fruto do Espírito. E aqui o domínio próprio, que é importantíssimo para nós. Domínio próprio. O que é o domínio próprio? Dominar as nossas vontades da nossa carne, aquilo que contraria a nossa natureza. Nossa nova natureza em Cristo tem que ser dominada. A nossa velha natureza ela tem que ser dominada pela nossa nova natureza. Para isso, ela tem que estar fortalecida em Deus, ela tem que estar firmada em Deus, para que a gente consiga vencer, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Sempre com a ajuda do Espírito Santo, irmãos. Sem ele, nada nós podemos fazer. Nós não somos absolutos, de maneira nenhuma. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, isso é o domínio próprio. E a perseverança. Aí, ao domínio próprio, a gente acrescenta a perseverança. Perseverança. O que é a perseverança, irmão? Todo dia eu tenho que alimentar minha alma com a palavra de Deus. Todo dia eu tenho que buscar a Deus em oração. Todo dia eu quero estar na presença de Deus. Todo dia eu estou pensando em Deus. Todo dia, perseverando. Às vezes a gente vê que as pessoas têm tanta perseverança para fazer algumas coisas referente à vida física. Às vezes a pessoa tem tanta perseverança para ir na academia, tem tanta perseverança para fazer qualquer outra coisa que seja. E a nossa vida espiritual, queridos irmãos, será que nós temos a mesma perseverança? Às vezes as pessoas têm tanta perseverança para cultuar o corpo, para ter um corpo sarado, um corpo perfeito. E a nossa perseverança em mantermos a comunhão com Deus? Como que está, queridos irmãos? Como que está a nossa perseverança em perseverarmos na presença de Deus, na comunhão, na intimidade, naquele desejo de conhecer mais a Deus, de se aproximar mais de Deus? Ai, queridos irmãos, como eu quero isso, como eu quero. Todos os dias eu peço, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. E às vezes o Senhor me dá sonhos, irmãos, que eu sei que são sonhos proféticos, eu sei que são sonhos futurísticos do que vai acontecer no futuro e eu não entendo. Enquanto eu não entendo, eu não vou falar. Mas eu sei que o Senhor, Ele mostra para nós. A Bíblia diz que Ele mostra. A Bíblia diz que Deus tem um salmo que fala, é Salmo 25:14, se não me fala a memória. O segredo do Senhor são para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Coisa linda, irmãos, eu sou apaixonada por isso, conhecer a Deus, buscar a Deus, ouvir mais de Deus. Coisa linda isso, queridos irmãos. Nós temos que desejar isso no nosso coração. Nós temos que valorizar as coisas boas que Deus tem para nós, queridos irmãos, enquanto estamos aqui ainda, tá? E por fim, nós vamos desfrutar lá na eternidade, que será muito maior, muito melhor, muito mais intenso, muito perfeito. Amém, queridos irmãos? Então, isso é a perseverança. E depois a devoção a Deus. A devoção a Deus é isso tudo que eu falei, irmãos. Tirarmos tempo para Deus. Não só no domingo, quando a gente vai na igreja, mas tirarmos tempo para Deus todos os dias, queridos irmãos, enquanto a gente puder. Eu sei que tem gente que trabalha o dia todo exaustivamente, eu sei, queridos irmãos, mas liga a tua mente ao Senhor, lá no teu trabalho, no momento que tu tiver, pensa no Senhor, pede ao Senhor, Senhor me ajuda, Senhor me capacita, me dá sabedoria aqui e ali, Senhor, seja comigo, me guarda o meu trabalho, Senhor, eu quero mais de Ti. Pensa no Senhor, leva a tua mente a pensar em Deus, né? Se você, quem sabe, está sendo tentado em alguma área da tua vida, clame ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixa cair, Senhor, nessa tentação, não me deixa pecar, me livra de todo mal, me dá um escape, porque a Bíblia também diz, queridos irmãos, que ninguém é tentado acima do que podeis, antes com a tentação darei também um escape para que possais suportar. Então Deus é poderoso, Deus é fiel, é maravilhoso, irmãos, na sua palavra, nas suas promessas, para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger.
Mas ele pede essas coisas de nós, ele pede essa receita. Guarde essa receita no teu coração, queridos irmãos. E depois ele diz, ó, e a devoção a Deus acrescente a fraternidade o amor. Fraternidade e amor não precisa nem a gente descrever o que é, né, irmãos? O que é, né? Amor não é palavra, amor é ação. Quando a gente diz que ama alguém, queridos irmãos, não adianta a gente dizer eu te amo somente de boca para fora. Amor é ação, né? Fraternidade também, ajudar as pessoas, ter interesse e ajudar as pessoas. E agora, para finalizar, para não ficar muito longo esse vídeo, olha o que diz aqui, ó. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem neste modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. E o que diz aqui? As pessoas que não se desenvolvem nessas práticas, nessas características que eu citei aqui, essa receita que eu citei aqui, a fé, excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, fraternidade e amor, essas pessoas são como cegos, a Bíblia diz. Cegos espiritualmente, e a Bíblia também diz que um cego não pode guiar outro cego. Então, queridos, nós precisamos ter o nosso entendimento. Eu sempre falo isso, já falei isso em vários outros vídeos, mas o Espírito Santo é assim mesmo que ele trabalha na nossa vida, com insistência, para que a gente possa gravar a palavra no nosso coração. Então eu falei, pode o cego guiar outro cego? Não. Então a nossa mente tem que ser iluminada a cada dia, esclarecida pela palavra de Deus. Amém, queridos irmãos? Então, meus queridos, eu te convido, medita na palavra de Deus. Quem sabe você está passando por algum momento muito difícil, alguma luta, algum problema, não desanima, persevera na oração, persevera na leitura bíblica, persevera, peça pessoas que te ajudem em oração aí na tua igreja, né? Pessoas, mulheres, homens de oração que te ajudem em oração, mas não deixa de orar também, tá, irmãos? Não adianta só a gente querer que os outros orem por nós e a gente também não orar. Não, a gente pode pedir ajuda em oração, mas a gente também tem que orar, tá, queridos irmãos? Então, e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus, amém? Eu tô orando por todos os irmãos inscritos neste canal. Todos vocês estão nas minhas orações e eu rogo a Deus. Não sei a necessidade de vocês, mas o Espírito Santo sabe, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, receba essas palavras, beijo no coração.